Gente, a última vez, viu? Vamos tentar ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue fazer essa live acontecer, essa live de esquenta para nossa revista. Estamos tendo algumas intercorrências, mas eu não desisto, eu só que não desisto. Eu quero muito esse conteúdo, E esse conteúdo vai para o nosso Instagram. Gilmara, cadê você? Deixa eu botar você aqui para entrar. Vamos deixar gravado, Gilmara. Aqui. Tô tentando colocar ela no ar. Pronto, agora acho que vai. Será que agora a gente consegue começar e terminar sem interrupções? Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô vendo. Olha, será que agora vai? Tomara, né? Eu cheguei até a abrir um pra mim lá no meu e chamei você pra ver se de repente era problema no seu Instagram. Pois é. Até mudei a internet aqui. Mudei a internet para ver se o problema é a internet. Eu acho Eu falei, agora que é. Poxa, o pessoal chegando, interagindo, querendo saber. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se o pessoal volta aí, ver quem está ao vivo. Eu acho que é a sua internet, sim, que tá com sinal ruim ou tá caindo e voltando, né? Deve ser isso. Eu mudei a internet aqui, vamos ver. Me parece que tá melhor agora. Me parece que tá melhor. Pois é, então vamos começar de novo? Vamos, deixa eu mandar uns convites aqui pro pessoal, porque pra gente ver se o pessoal volta aqui, não nos abandona. Ó, o pessoal já tá voltando. Ó, Lili já chegou. Lili, meu amor, um beijo. Miguel, Luciano Oliveira, Maiara. Olá, Maiara, entrando. O pessoal tá voltando. Amém. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar da Gilmara Rocha. Está falando, né, sobre doenças psicossomáticas. Gilmara, que é uma das nossas colunistas, a mais vista Terapeutas SA, vai estar abordando aqui um pouquinho, né, sobre a sua matéria da nossa segunda edição, que vai ser lançada dia 30. Então, para que você entenda um pouquinho, né, sobre o que é a doença psicossomática, você saber o que você pode esperar aí dessas colunas que virão da Gilmara, a gente vai estar falando um pouquinho agora com ela. Não é isso, Gilmara? Exatamente. A coluna é a Corpo e Mente se Conectam, que para mim é um assunto super atual e real nas nossas vidas, porque a gente sabe que a gente não funciona de forma separada, né? Uma coisa está ligada à outra, e que muitas coisas estão ligadas o tempo inteiro acontecendo sobre isso. Então eu achei o tema válido e enriquecedor, por isso resolvi abordar esse tema. E doenças psicossomáticas também, a gente vê muito isso, é muito real essa abordagem na vida de muitas pessoas, né? A gente tem vários transtornos e síndromes ligadas às doenças psicossomáticas. Então, para quem entrou agora e não viu a primeira parte, a segunda, né? Os pedaços foram caindo da nossa live, né, Kelly? Então, eu sou a Gilmara Rocha, sou psicanalista, palestrante, a mais nova integrante da equipe da revista Terapeutas S.A. Estou muito feliz por esse convite, por estar aqui. Essa live é para falar sobre o tema e sobre a coluna, né, o editorial sobre esse assunto. E falando de doenças psicossomáticas, eu escolhi esse tema inicial para falar sobre fibromialgia, porque eu tenho pacientes
com essa síndrome, eu tenho vários relatos e tenho vivência, né? Como a Kelly explicou no começo, eu tenho uma experiência de vivência mesmo com a fibromialgia. E a psicanálise, ela foi um divisor de águas, assim, para mim. Porque eu vim de uma criação muito difícil, né? Da minha família, assim, dos meus pais. Meu pai com esquizofrenia e muitos conflitos familiares, na qual eu tive ali muitos traumas, muitas vivências ruins. E ao longo da minha vida, as coisas não foram também melhorando, foram bem difíceis durante muito tempo. E eu criei 2 filhos sozinha, então eu fui somatizando tudo, né? Fui pegando ali um pacotão bem gigante de traumas, de problemas, de tristezas, de angústias. E toda mãe que cria seus filhos solteira sabe como a exigência, né, de você querer ser praticamente perfeito em tudo que você faz. É claro que a gente não vai conseguir nunca, né? Mas a gente tem essa necessidade de querer ser perfeita, porque a gente não pode errar, são filhos, né? É a nossa responsabilidade sobre vidas, sobre seres humanos que vão estar na sociedade, o que eles vão produzir, o que eles vão gerar, o que eles vão acarretar na vida de outras pessoas. Então, eu não tive muito tempo para pensar, né, para parar. Eu costumava dizer, eu costumava brincar, eu falava assim, eu não tenho tempo nem de ficar doente, eu não posso nem ficar doente, porque eu não posso ficar desempregada, né? E essa exigência constante, ligada aos traumas que eu já tinha e que também não eram resolvidos, eu fui virando uma grande bomba atômica, né? A verdade é essa. Uma grande bomba atômica, porque eu tinha todos os ingredientes para explodir a qualquer momento. Só que como eu dizia que eu não podia ficar doente, eu estou te vendo de vez em quando aqui pela tela do computador, porque pelo Instagram mesmo eu não estou conseguindo te ver ainda. Aí eu dou uma olhadinha aqui para ver você aqui na tela do notebook. Então, como eu era uma bomba prestes a explodir e eu não tinha tempo nem de ficar doente, como eu mesmo dizia. Boa noite, Márcia. Boa noite, querida. Boa noite, pessoal que está entrando, a Lude. Não dá para ver todo mundo. Muito obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada por não ter desistido da live. A gente voltou, caiu várias vezes. Graças a Deus vocês estão aí. Muito obrigada. Porque nós somos persistentes. Deixa eu te falar, pessoal, tem gente que ainda não entende ainda muito bem essa questão do psicossomática. Então, antes de a gente entrar de fato, né, no resultado do que seria interessante a gente falar, porque ainda há muitas pessoas que não entendem como que se dá isso e essa relação da mente com o corpo. Sim. A doença psicossomática, ela é praticamente, assim, para a gente poder falar de uma linguagem bem tranquila para todo mundo acompanhar, ela está ligada ao sofrimento psíquico, né? As doenças psicossomáticas são aquelas doenças que geralmente quando a pessoa vai ao médico e ela sente muitas dores no corpo, na cabeça, ela tem alergias que não cura, ela tem uma insônia, ela tem uma série de questões que ela vai e faz todos os exames, todos os acompanhamentos e nada aparece, né? Você Sim. não tem um laudo definitivo, você tem uma doença tal, X. As doenças psicossomáticas, elas estão ligadas ao sofrimento psíquico, que nada mais é do que quando o seu estado mental, o seu esgotamento mental, ele chega ali no limite, o seu corpo começa a produzir e o corpo encontra de falar o que está acontecendo, porque o sofrimento psíquico ele vai somatizando e aí quando ele não tem mais para onde ele se direcionar, não tem mais como aliviar esse sofrimento psíquico, ele começa a atingir o corpo numa forma de gritar mesmo, de pedir socorro, né? De falar, olha, tem alguma coisa errada aqui. E as doenças psicossomáticas, elas são aquelas que normalmente você não tem um laudo específico, né? Um laudo médico. Você tem
não resolvidos e que somatiza isso no seu corpo, né? Às vezes a pessoa fica muito nervosa, começa a se coçar, né? Começa a dar uma coceira quando ela fica nervosa. Ou então, quando ela se aborrece, ela fica com uma dor de cabeça insuportável, mas que até então ela não associou que essa dor de cabeça é porque ela ficou muito nervosa ou porque teve uma notícia ruim. A gente tem as reações do luto, a gente tem as reações de traumas de infância que vão ali sobrecarregando aquele emocional. Então, as doenças psicossomáticas, elas são exatamente isso. O sofrimento psíquico que somatiza tudo e joga para o seu corpo. Geralmente não tem um laudo específico. Deu para entender? Assim, foi claro nesse resumão? Isso aí, perfeito. Então, aí a gente vai falar sobre doenças psicossomáticas e vários tipos delas que a gente tem ao longo. Assim, a gente tem milhões de vários de doenças psicossomáticas. E o que a gente vai... O transtorno alimentar é uma doença psicossomática, né? A gente tem gastrite, a gente tem tipo de úlcera, a gente tem tipo de pressão alta, que na verdade não é uma pressão alta normal, ela é uma pressão alta ocasionada como uma doença psicossomática, porque ela está ligada ao emocional. Tem pessoas que têm uma elevação de pressão quando estão nervosas, mentalmente esgotadas, mas não é clínico. Quando ela se acalma, ela equilibra o seu emocional, a pressão dela regula juntamente com esse emocional equilibrado. Exatamente. Eu até passei por isso recentemente com meu esposo, né? Ele nunca foi hipertenso e nós... A Núbia aí, a Núbia voltou. Beijo, Núbia. Força. Oi, Nu. Núbia também não assiste. E nós estávamos passando por uma situação difícil, né, com a minha mãe, e ele ficou muito preocupado, muito abalado, estava mexendo muito com a gente, e naquele dia foi um dia muito difícil para a gente em relação à saúde dela, e de repente a pressão dele foi a 21 por 10. E aí nós tínhamos acabado de socorrer a minha mãe, e aí quando nós começou a passar muito mal, mas era algo que lutou, né? De estar sendo a minha força, e ele tem assim um carinho muito grande com a minha mãe, é uma relação de mãe e filho, graças a Deus, né, que o meu esposo tem. E nunca mais teve esse pico. Nós paramos na emergência com ele, né? Ele teve que tomar algumas medicações e agora está estabilizado, sabe? E aí até perguntou, né, para a gente levar o cardiologista, fazer acompanhamento, e a gente está fazendo acompanhamento, mas a pressão dele normalizou. Então foi sim alguma coisa que não está legal aqui dentro. Foi o pico do estresse, né? O estresse causou isso. Isso, exatamente. E a gente tem vários relatos sobre as doenças psicossomáticas, que os médicos buscam ali uma definição e não encontram, porque é realmente emocional, né? Basicamente, a ansiedade, por exemplo, ela causa várias reações no corpo que não tem uma avaliação clínica, não tem uma definição clínica, e está ligada totalmente ao seu emocional. E, especificamente no caso da fibromialgia, quando eu vi uma médica, né, um vídeo de uma médica falando assim, perguntaram para ela o que é a fibromialgia. Ela falou assim: a fibromialgia é a resistência de quem não aceita deprimir. Quando eu ouvi isso, eu falei: caramba, sou eu. Foi assim, nítido. Eu falei: sou eu sou essa pessoa. Porque eu não aceito ficar doente, eu não aceito deprimir, eu não aceito me abater, eu não aceito parar os meus projetos. É uma cobrança muito grande sobre resultados, sobre conquistas. E, na verdade, foi mudando o rumo disso, né? Antes eram os filhos. Hoje meus filhos já são 2 rapazes, estão fazendo faculdade, estão caminhando a vida deles. Mas até então, eu
reprimia isso. Eu não tinha como ficar doente, porque a responsabilidade de cuidar deles era minha. Sim. Então eu não podia ter o direito de ficar doente. Então eu fui acumulando aquilo tudo. E quando eu vi essa reportagem, eu falei assim, caramba, sou eu, porque eu ainda brinco e falo assim, não posso nem ficar doente, porque eu não tenho tempo de ficar doente. Só que ao mesmo tempo, eu me vi essa pessoa que reprimia essa necessidade de deprimir. Tipo assim, eu estava já em depressão, deprimindo mesmo, mas não podia aceitar aquela depressão na minha vida, né? Primeiro porque eu não acreditava que eu podia estar deprimida, de jeito nenhum. Eu falava, não, eu deprimia de jeito nenhum. Eu deprimido nunca, jamais. Eu faço piada das coisas, eu rio o tempo inteiro, eu rio até das desgraças, eu vejo um problema, eu pulo, arranjo a solução. E é a negativa de quem não quer deprimir, né? De quem está dentro de um contexto onde a depressão não cabe na realidade dela, né? Das conquistas, das realizações, da vida financeira. A análise ela foi um águas para mim, porque eu comecei a entender muita coisa. E aí, quando eu disse no vídeo de anúncio da live, né, que eu falei sobre como funciona, é exatamente o que eu passei. Como eu vim de vários traumas, uma vida de infância também muito difícil, e depois veio, acrescentou essa criação dos meus filhos também, eu demorei muito tempo para entender isso tudo. Demorei muito tempo, porque hoje em dia eu consigo ter uma vida um pouco menos acelerada. Hoje eu consigo priorizar a qualidade de vida, exercício físico. Eu consigo entender que eu tenho que ter o meu momento para ler quietinha, para ver um filme. Eu tenho um quadro aqui de cortiça no meu quarto, eu tenho dias para assistir filme, eu tenho dias para fazer a minha leitura do livro do mês, eu tenho o horário dos meus exercícios físicos. Então, hoje, eu me condiciono a cuidar do estrago que foi feito, porque foi um estrago muito grande. Sim. Quando eu comecei a sentir dores, eu não tive o laudo de fibromialgia, eu tive o laudo de doença reumática. E eu não entendia por que eu sentia tantas dores de repente. E eu sentia dores que as pessoas não podiam tocar em mim porque eu gritava. Se eu chegasse no hospital numa crise, as pessoas não podiam tocar em mim. Só que eu também não conseguia andar. Então, às vezes, eu tinha que sentar numa cadeira de rodas para poder levar para dentro do hospital. E eu não podia encostar em nada, porque o meu corpo inteiro doía. Inteiro. E foram muitas morfinas ao longo da minha vida, porque só morfina passava a minha dor. E quando eu não tinha morfina, me dava um tremor. Então, assim, e várias crises. E não bastava só a crise. Eu voltava para casa e ficava 15 dias, pelo menos, sem poder levantar. Eu não conseguia, eu não controlava o meu próprio corpo. As minhas pernas ficavam sem movimento, eu inchava e eu acredito que naquele momento eu deprimia, porque eu também me sentia totalmente ineficiente, totalmente abatida, totalmente... E assim, eu não sei o que vinha antes ou depois, em um determinado momento, porque assim, eu deprimia e passava mal e deprimia, porque a condição da fibromialgia, ela prejudica totalmente a sua mobilidade, o seu desejo de realização, de conquista, o seu movimento no ir e vir onde você quer fazer, porque a dor é realmente horrível. A dor é horrível. E ela limita os seus movimentos. Você não consegue pegar alguma coisa, você não consegue mexer nas coisas, você não consegue andar direito. Por várias vezes um copo caía da minha mão, porque eu não fechava a mão para segurar um copo. Então, de adoecimentos, quando eu ainda nem tinha os meus filhos. Só que eu tinha um laudo de reumatismo. E ocasionou de eu ter tido um tombo quando eu era criança, e que aí para os médicos valia um trauma físico, porque a fibromialgia, ela é considerada uma síndrome. E por que ela é uma síndrome? Porque ela tem a junção de vários sintomas. E a fibromialgia, ela é altamente complexa. Até para os próprios médicos, ela é muito complexa de ser identificada, exatamente por ela ter vários sintomas envolvidos dentro da fibromialgia. E existe
existem as duas condições, que é o trauma físico e o trauma emocional ligados à fibromialgia. Então, eu tinha um trauma físico, que era um tombo, que os médicos consideravam que dali surgiu o reumatismo, que eu sentia dor em todo o corpo. Só que até então nenhum médico buscou avaliar, né, uns anos atrás, por que essas dores surgiam do nada. Qual era o gatilho disso, né? E eu não sei se eu aqui não prestava atenção, mas naquela época eu não ouvia ninguém falar sobre isso, ninguém falava sobre transtornos mentais para mim, né? Sobre gatilhos emocionais, eu não fazia ideia do que eram essas coisas. Uhum. E aí, durante muitos anos, eu vim sofrendo dessa dor e que foi me acarretando vários problemas. E a fadiga, ela te dá. A fibromialgia te traz a fadiga, né, que é um cansaço excessivo, um desânimo. Então, por muitas das vezes, eu não conseguia terminar projetos que eu começava. Eu me sentia incapaz de realizar muitas coisas, porque a fibromialgia, ela abate você emocionalmente. Porque a debilidade física gera em você também uma tristeza, porque eu me sentia triste, eu me sentia profundamente triste de não poder ter uma vida ativa quando eu tinha crise. E às vezes o constrangimento, porque eu às vezes tinha crise, por exemplo, a minha última crise foi dentro do meu trabalho há 1 ano e meio atrás. Eu tinha crise assim, de 4 em 4 meses durante a minha vida. E hoje eu tenho crises com extensão de 1 ano e meio, sabe? Caramba! E o bacana, constrangimento... o tempo, né? Depois do tratamento. Sim. O constrangimento que eu tive na última crise de ter sido carregada de dentro do meu trabalho para ser socorrida por uma ambulância no horário do meu trabalho. Porque eu comecei a sentir dores insuportáveis dentro do meu trabalho. Só que eu já estava sofrendo ali, já estava em sofrimento psíquico pelo meu trabalho, porque já havia perseguição, já havia desgaste emocional, já havia desvalorização, já havia um monte de coisas que já estava descompensando a minha realidade naquele lugar. E aí você só vai, né? Você só vai liga no automático e vai. E aí a crise me pegou dentro do meu trabalho. Então a gente também tem essa situação que eu acredito que outras pessoas também tenham passado por isso, né? De ter o constrangimento de ter uma crise num lugar onde você não quer que ninguém veja, porque é a sua dor, é a sua fragilidade, né? Você não quer que ninguém veja quando você está frágil, quando você está fraco. E a crise de fibromialgia, ela faz isso. Ela gera uma fragilidade física, emocional. Porque assim, quando eu tô sentindo muita dor, que eu sei que eu tô com a crise, eu começo a chorar muito, porque eu já tô morrendo de vergonha daquilo tudo, sabe? Nossa. E aí eu vim durante muitos anos com esse quadro de crise reumática, que na verdade é crise reumática. E aí, uns 2 anos atrás, eu já começava a buscar a questão emocional e tentar entender o que estava acontecendo. E aí me encaminharam para o reumato. Quando eu cheguei nesse reumato, eu expliquei a história para ele ficou parado assim, me olhando. Aí ele falou assim, levanta. Eu falei, tá. Ele falou assim, olha, você vai sentir um pouquinho de dor, mas você precisa aguentar. Eu falei, tá bom. Aí eu já não estava em crise naquele momento. Aí eu levantei. Um dos motivos, assim, uma das formas de se identificar a fibromialgia, pela parte clínica, são os 18 pontos que tem no corpo. Né? A fibromialgia, ela é reconhecida clinicamente por 18 pontos específicos, desde o alto do ombro a todas as juntas do corpo até os pés. Tá me ouvindo bem, Kelly? Tô sim, perfeito. Será que tá todo mundo me ouvindo? Bem, se alguém não estiver me ouvindo aí, fala, tá, gente? E aí eu cheguei nesse reumato, ele falou assim que eu vou te examinar. Pessoal, coloca aí pra gente. E aí, quando ele apertou... Quando ele apertou assim com os polegares, a altura do meu quadril, da bacia, que são fundamentais, por exemplo, clínico da fibromialgia, eu simplesmente desmontei. Eu desmontei. E eu nem entendi como que eu tinha desmontado. Minhas pernas dobraram, eu fiquei sem firmeza nenhuma. Aí ele me apoiou e falou assim, aguenta um pouquinho que eu preciso terminar. Aí
passou para as juntas do ombro, do pescoço, do braço, aí falou, vai até onde você resistir, eu vou pressionar e você me diz. E foi fazendo exame clínico. E aí, quando ele terminou, já estava com muitas dores quando ele terminou esse exame, eu sentei e ele falou assim, olha, você tem fibromialgia. Aí eu falei assim, como assim? Disseram a vida inteira que eu tinha febre reumática, por que eu tenho... Como é que é isso? Aí ele falou assim, então, a fibromialgia é uma síndrome na qual eu posso ajudar você até um certo ponto, mas você precisa de acompanhamento psicológico, porque a fibromialgia, ela reage, em sua maioria, em maior parte, pelo emocional. Problema emocional, como assim? Aí eu comecei a pensar naquilo que ele ficou me dizendo e eu fiquei assim, meio catatônica, saí parada. Ele falando, Nunca tinha você vai ouvido procurar falar ajuda sobre isso, psicológica. Gilmara? Oi? Nunca tinha ouvido falar isso até esse momento? Eu acho que talvez eu tinha ouvido falar, mas eu não tinha nunca identificado aquilo comigo. Nunca Sim. tinha tido uma realidade naquilo, assim, eu tenho isso. Não, eu achava que era febre reumática e ponto. Sim. E aí eu comecei a buscar, mas eu já estava num processo terapêutico, né? Só que eu não tinha entrado nesse aspecto ainda. Eu estava tratando outras áreas, estava tratando alguns traumas, algumas coisas que eu tinha, por exemplo. Por eu ter ficado no colégio interno, sempre que eu estava em casa e alguma coisa batesse no vidro num dia de chuva, por exemplo, eu chorava horrores e eu não sabia por quê. Até eu lembrar que no colégio interno um galho da árvore batia, fazia uma sombra na janela do meu quarto. E eu chorava muito. E lá a gente não tinha nenhuma assistência de ninguém para chegar e acalentar, cuidar e dar uma palavra de conforto. Então eu não sabia o que acontecia, porque eu chorava quando, até pouco tempo atrás, eu ouvi um barulho, ou alguma coisa na minha janela, exatamente quando chovia muito. Então eu estava nesse terapêutico. Eu estava nesse processo de descobrir os meus traumas, porque eu chorava por algumas coisas, porque eu me sentia triste do nada. E aí, no meio disso tudo, veio a fibromialgia, né? Daí veio todo esse processo junto. E aí eu fui descobrindo por quê. Porque, como psicanalista, você sabe que uma vez que a gente reconhece o trauma, a gente se liberta dele, né? Isso. Tá me ouvindo? Exatamente. E aí, quando eu comecei a entender o que acontecia comigo nesses traumas, eu comecei a entender, olha, eu sofri lá atrás, mas eu não preciso sofrer hoje aquilo, né? Eu chorava quando era criança lá atrás, isso não pode ser mais real hoje. Eu não posso sofrer por esse trauma, eu posso lembrar do meu passado, mas ele não pode doer mais hoje. É o que eu mais falo para as minhas pacientes. Eu falo, o seu trauma, o trauma que você viveu, a sua tristeza lá, a sua vivência ruim, ela vai fazer parte da sua vida para sempre, porque ninguém apaga passado, ele faz parte da sua história. Mas o seu passado não pode doer em você. E eu, quando lembrava de algumas coisas da minha vida, quando me perguntavam onde é que você estava dos 7 aos 10 anos, eu me debulhava em lágrimas, porque eu não conseguia nem explicar que eu estava no colégio interno, eu chorava horrores. E quando eu comecei a não chorar mais quando me perguntavam isso, eu comecei a entender que eu estava me libertando. E foi lindo, né? É maravilhoso quando você passa por esse processo e você entende que você está ficando livre daquilo. E aí eu vejo, é libertador, é incrível a diferença que faz na nossa vida. E Kelly, não ter mais crise de fibromialgia é algo que, assim, nenhum dinheiro do mundo poderia pagar a sensação que eu tenho hoje de não ter uma crise de fibromialgia. Porque, assim, tristeza, dor, constrangimento, falta de condições de movimentar. A minha família se mobilizava para cuidar de mim, porque eu não me mexia. Então, era assim, os meus filhos falavam assim, vó, minha mãe está lá na cama, mas daqui a 10 dias ela levanta. Acabou. E todo mundo tinha que se mobilizar, porque eu não levantava da cama, por 10 dias. O que eu estivesse fazendo
eu tinha que parar. Eu já tive que pedir demissão de trabalho, porque eu tinha crises com frequência e tinha que subir uma escada. E eu tinha pânico daquela escada só quando eu olhava para ela. Então, assim, eu já pedi demissão por causa disso. Então, esse processo terapêutico, ele vem desvendando dentro de mim tudo aquilo que eu precisava me libertar, tudo que eu precisava tratar. E isso é realmente libertador, é incrível. E eu falo para as pessoas que se a gente pudesse fazer a pessoa entender um pouquinho como que vai ser a vida dela quando ela entender que ela precisa cuidar do emocional mais do que, de repente, comprar 300 roupas da moda. Se eu pudesse fazer a pessoa entender isso, eu faria. Porque não é um gasto, é um investimento. Não é um gasto, é um investimento. É investimento, porque você imagina quanto de que às vezes as pessoas estão gastando com remédios, com médicos. Não consegue o prognóstico, não consegue a cura, não consegue ser um tratamento, né? Enquanto eles estão gastando, investindo. Agora tô. Tá me ouvindo? Deixa eu tirar aqui. Tá me ouvindo? A pessoa gasta, né, com dinheiro para tratar uma doença que muitas das vezes não tem um diagnóstico, como a fibromialgia, gasta-se com consultas, com remédios, mas não se gasta, né, com a sua saúde mental, com o seu emocional. E você tratando o emocional, você vai deixar de gastar com tantos remédios, que na verdade não estão te fazendo bem, né? Então, assim, é por essas e outras que eu sou completamente apaixonada pela psicanálise. Tratar trauma, gente, é vida, sabe? Tratar traumas é a gente se reconectar com aquela criança e entender que nós não precisamos mais sentir aquela de um trauma do qual vivemos, né? A gente pode ressignificar todo aquele trauma. Eu costumo falar para as minhas pacientes que elas podem ser libertas dessa mochila, porque o passado doloroso é uma mochila que a gente carrega de dor desnecessária, né? E não só de trauma, mas de dores físicas, que no caso seriam as doenças psicossomáticas. E é por isso que eu sou tão apaixonada pela psicanálise. Verdade. Eu estava lendo hoje, Kelly, a interrupção eu não estou conseguindo te acompanhar. Eu posso falar ou você está terminando o raciocínio? Terminei, pode falar. Eu estava vendo ontem, hoje, né, sobre a fibromialgia no olhar da psicanálise. E não queria entrar muito, né, nessa parte técnica, porque é bom que essa live seja de entendimento na linguagem de todo mundo, para que seja muito útil, né, como a gente quer que seja. Mas a fibromialgia, ela está caracterizada ali no que foi dito por Freud sobre as histéricas. Existem psicanalistas, né, fundamentando, junto com os estudos de Freud, junto à Ana, né, que a histeria era esse processo de enrijecimento, né? Tipo, o não falar o que se sente. Eu não posso falar, a sociedade não permite que eu fale. Eu não posso dizer o que eu sinto. Então, quando as mulheres eram hipnotizadas, elas melhoravam no transe e era uma coisa momentânea. Quando elas saíam do transe, da hipnose, Freud identificou que elas voltavam com todo esse processo histérico de novo. Até que uma disse, só me deixa falar, né? É o grande barato da psicanálise, é quando a nossa personagem, Ana O, diz, só me deixa falar, eu preciso falar. Porque quando você se cala, o corpo fala, né? Quando você cala as suas emoções, os seus sentimentos, os seus traumas, as suas dores, você não está resolvendo. Quando você se cala, você não resolve nada. Pelo contrário, você aumenta, você potencializa para várias partes do seu corpo o que você não conseguiu expressar.
Então, a gente tem aí um pouco de fundamento da fibromialgia na histeria, porque a histeria tem um pouco disso de você tem que enrijecer, você tem que segurar aquilo, né? Você não pode deprimir, você não pode falar, você não pode reclamar, você não pode abandonar seus filhos porque você precisa criar eles, e você tem que estar forte, você tem que ser a Mulher Maravilha todo dia, você nunca pode estar fraca, você nunca pode estar triste, você nunca pode se abater, todo mundo tem que te ver sempre com um sorriso no rosto, dizendo que a vida está linda, vamos lá. E essa cobrança que o mercado, o mundo tem da mulher que tem que dar conta de tudo, da casa, dos filhos, trabalhar, estudar, cuidar de tudo. Esse ideal de mulher que não existe, porque nós não somos Mulheres Maravilhas, jamais seremos. E aí você tem esse processo parecido com o da histérica, que pegava todas as suas dores e jogava no seu corpo, né? E aí, quando ela entrava em colapso, basicamente, né, na crise histérica, ela tinha os movimentos involuntários do corpo e a mobilidade que ela tinha, que refletia no corpo, que me faz lembrar um pouco do que eu passo, ou de que outras mulheres passam com a fibromialgia, que é essa perda de movimento. Deixa eu ler aqui alguma coisa que escreveram, que o Guilherme falou aqui. Né? Deixa eu ler aqui. A gente coloca grades na janela, na porta, com medo que vai entrar um ladrão. Passa a vida toda e nunca vai entrar um ladrão em sua casa. Daí, na nossa mente, a gente não coloca barreiras. E na nossa mente, a gente não protege o nosso bem mais precioso, que é a nossa mente, né? A nossa mente é o que distribui para todo o resto, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente externa, o que a gente idealiza, né? Então, eu tenho estudado mais profundamente, eu pretendo me especializar mais assim, sobre a psicanálise nesse olhar da fibromialgia, da histeria. Eu fiquei até apaixonada lendo um pouco disso, porque eu sou uma apaixonada por psicanálise. Eu também. Eu sou muito apaixonada pela psicanálise, não tem jeito. E aí a gente vai ter uma outra vertente depois, quando vem Lacan, falando um pouco disso também, sobre a resistência, sobre a histeria, que ele vai dar uma outra vertente nisso. Mas a fibromialgia, como as outras doenças psicossomáticas, ela vem... As doenças psicossomáticas, ela vem pelo seu sofrimento psíquico. Então, quem está ouvindo essa live, essa parte é muito importante. Doenças psicossomáticas são o resultado do seu sofrimento psíquico. Gilmar, o que é sofrimento psíquico? É todo o seu sofrimento emocional que você está aí, ó, guardando e criando uma bomba atômica que vai gerar ansiedade, depressão, transtorno alimentar, tantas outras coisas que vão mudar o cenário da sua vida, porque vão afetar a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de crescimento financeiro, de desenvolvimento como pessoa, como mulher, como mãe, porque todos os setores são afetados por isso. E é incrível, às vezes eu vejo as pessoas falando de tantas outras coisas, e assim, gente, a mente é a maior riqueza que você pode ter. A sua mente, ela pode te elevar ou te destruir, dependendo do que você escolha fazer. Do que você se condiciona a viver. A gente tem estudos sobre... Eu estava lendo uma reportagem sobre quando você fica perto de alguém que reclama por muito tempo, você só consegue se desintoxicar por 5 horas depois. O poder de alguém que reclama de tudo perto de você. Só por você ouvir, sem contar o sistema nervoso quando a gente mergulha no aborrecimento que a pessoa te causa. Só de ouvir, sem ter uma reação, né? Uma reação, são 5 horas para desintoxicar a sua mente, para você voltar a processar algo saudável. Olha, as pessoas que sofrem de vitimismo, por exemplo, eu acompanho muito um psicanalista que eu acho ele incrível, que é o Lucas Napoli. E ele tem uma... Amo. Ele é maravilhoso. O Lucas Napoli. Ele é maravilhoso.
Ele trouxe uma realidade, ele trouxe a psicanálise assim, transformada em miúdos, digamos assim, né? Sim. Você consegue entender absolutamente tudo do que ele fala sendo psicanálise, né? Sim. Ele consegue trazer os temas mais complexos e você entender, né, de forma assim automática, como se psicanálise fosse fácil de entender, né? Porque a gente sabe que não é tanto assim. Mas ele consegue fazer a gente entender, né, Guilherme? Botou tua mãozinha, não sei se você conhece o Lucas Napoli, mas eu sou uma fã. Porque eu não tinha eu não tinha, né? As pessoas falam assim, mas quem que você segue? Quem que você, de repente, vê ali como uma pessoa que é um personagem que você é fã e tal? Eu falava assim, não tenho. Como você não tem? Quando eu vi o Lucas Napoli, eu falei, gente, é esse cara. Como é que pode? Né? Como é que pode falar de psicanálise? Ele traz em coisas naturais, em coisas simples. Então, você consegue entender um comportamento que seria complexo, ele traz isso de uma forma muito fácil de ser compreendida. E aí você vai olhando e você vai vendo, caramba, como é que pode? Tudo faz muito sentido. Sim. Então, corpo e mente se conectam o tempo inteiro. O tema da revista, ele é muito real nos tempos de hoje, acredito que para sempre será. A abordagem da revista, eu li lá eu li outras matérias que vão sair também, eu não sei se você percebeu, mas assim, deve ter percebido, né, que a gente não conseguiu falar sobre isso, mas tem vários artigos linkados, né? Parece que a gente meio que os colunistas de forma separadas linkaram assuntos o mesmo assunto de formas diferentes. Para você ver, né, que todo o conteúdo ele passa, né, pela uma editoração, né? A gente lê o conteúdo para colocar aquilo ali de forma que o leitor ele possa ir entendendo de um assunto ao outro, né? Então a gente tenta abordar de forma simples e linkando sempre que possível um assunto ao outro para que aquelas pessoas que ainda não têm acesso a uma terapia ou ainda não sabem muito sobre saúde mental, elas possam ter uma noção a partir da nossa coluna. E aí, aqui de psicanalista para psicanalista, se a gente deixar, a gente vai virar a noite falando. Sim. Por isso que eu já voltei, eu já peguei o assunto e já voltei. Por isso que eu já voltei para o assunto da revista. Já voltei para a coluna para uma finalização brilhante, entendeu? Qual é o nome? A Cíntia está perguntando, qual é o nome do psicanalista que vocês mencionaram? Lucas Napoli. Eu vou escrever aqui. Ele. Inclusive, eu vou entrar na confraria. Vamos, Kelly, entrar na confraria? Já tô lá. Já tá lá? Oh, meu Deus, eu tenho que entrar na confraria. Eu vou entrar na confraria. Vou entrar amanhã na confraria. Pode deixar. Entra sim, você vai amar. Aí, gente, enfim, a gente vai virar à noite. Eu tenho uma outra aqui também, que é a Bruna, né, que tá entrando aí também, querendo entrar na psicanálise. Se deixar eu e Gilmar, a gente vai falar a noite toda. Eu tô aqui. Vamos. Tô ouvindo, Kelly. Volta. Mas por hoje é isso. Tá ouvindo? Tá. Então vamos lá. Gente, o nosso lançamento da revista dia 30 de janeiro. Teremos uma live para lançamento e divulgação do segundo. Deixa eu falar uma coisinha, edição, tá? Então, eu mencionei na live que eu ia falar para vocês sobre como melhorar a sua vida com o caso da fibromialgia. Então, deixa eu só finalizar isso. Primeiro passo para você começar a vencer a fibromialgia. Sim. É você entender que se existe a fibromialgia, existem traumas, existe sofrimento psíquico. E como que você vai descobrir isso? Você vai procurar acompanhamento terapêutico
e entender quais são os gatilhos, que a gente chama, que estão reagindo no seu corpo para que você tenha as crises de fibromialgia. Se é uma ansiedade, são os traumas que você não sabe. Psíquico, emocional, jogado no seu corpo como forma de exaustão, como um grito de alerta para que você se atente às áreas mentais, às áreas emocionais da sua vida que precisam ser encontradas e libertas. Então, você que sofre de dores de fibromialgia, recebeu esse laudo, não negligencie a sua cura. Procure acompanhamento terapêutico, porque você vai se libertar. Você vai ter uma vida melhor, você não vai ter mais crise. Eu sou testemunha real disso. Então, se eu estou conseguindo, você também vai conseguir. Só que tem que ter disposição, determinação, coragem para olhar, porque assim, a terapia não é fácil. Ninguém vai, eu não tenho como dizer para alguém que fala assim, a terapia é fácil, é só chegar no psicanalista e falar. Não é. Fazer psicanálise, fazer terapia é um dos maiores atos de coragem que você pode ter. Porque jamais uma sessão de terapia vai ser linda e colorida. Não, não vai. Ela vai ser um momento de falar de dor, identificar problemas e tristezas, mas você vai se libertar deles depois. Então, entenda que o sofrimento vai ser aquele sofrimento da gota a gota que vai acabar com aquilo. Porque uma vez que você identifica seu trauma, você começa a entrar no processo de ressignificá-lo e você muda essa história. Então, aquele trauma, ele deixa de existir e você começa a ver as coisas de uma outra forma completamente diferente. Sim. Então, acompanhamento psicológico, terapêutico, encarar os seus traumas para que você se liberte deles e você vence a fibromialgia. Eu estava devendo isso aqui, se eu não falasse até o final da live, não seria legal, porque eu disse na live que eu ia falar para vocês como foi o meu processo de libertação desse mal que por mais de 20 anos tá bom? Qualquer coisa me chame no direct, o meu Instagram é jomararocha.psicanalista. É só chamar lá, é só conversar comigo que eu estou disponível para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada. E pode terminar, Kelly, fica à vontade. Sem contar, né, que a psicanálise vai ter confrontos, né? Nós temos confronto no ato do autoconhecimento. Então, só ir dando um gancho, né? Não é fácil fazer terapia, não é desabafo. Terapia não é desabafo, terapia não é uma conversa. Terapia desabafar, você desabafa com a gente. Né? É um desembolar de um carretel de traumas. Então, precisa... na verdade, o papel do terapeuta não é te dar a resposta. O papel do terapeuta é te condicionar para que você encontre a resposta. A resposta não está no terapeuta, está em você. Só que você não sabe o caminho para descobrir o que está acontecendo. Então, o terapeuta é um condutor. Exatamente. Ele é uma via de condução, uma ferramenta para que você encontre o que está acontecendo. E você descobre na terapia, porque a condução é feita para que você localize essa situação. E você localiza de acordo com a orientação do profissional. É isso. Gente, essa foi a nossa live, né, de esquenta. Vai ter muito assunto ainda. Eu estou te ouvindo picado. Se conectam com a Gilmara, né, em todas as nossas edições. Nós vamos voltar com a live. Aqui, acho que a minha bateria que tá fraca. Beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Isso, tá, gente?